Olá, eu sou o Lucas Oliveira Aquino. Essa é a minha segunda prova de transferência de calor 1, a prova que trata de condução de calor em superfícies estendidas. Eu vou explicar um pouco da ideia básica por trás de cada uma dessas questões aqui, começando na número 1. A número 1 se trata de um motor elétrico. A gente conhece a quantidade de energia elétrica que entra no motor e a quantidade de energia mecânica que sai do motor. A gente tem todas as dimensões e propriedades dos materiais do motor e do eixo. O grande pulo do gato nessa questão aqui é considerar o eixo do motor como uma aleta e também utilizar um balanço de energia para a gente encontrar a temperatura do bloco do motor, que é o que ele pede na questão. Então, como a gente sabe, a quantidade de energia que entra no sistema e que sai do sistema, a gente pode utilizar o balanço de energia aqui, ó, com a energia elétrica, que é o que entra. A gente tem a saída de energia como energia mecânica e também as perdas de calor da carcaça do motor e da aleta, que no caso é o eixo. Então, é a única coisa que a gente tem que encontrar. A transferência de energia, que o calor perdido pela carcaça, é fácil de encontrar, porém ele vai ficar dependente do TH, que é, como eu chamei, a temperatura do bloco que a gente está querendo encontrar. A transferência de calor pela aleta é um pouco mais complicado, porém a gente tem todos os dados que a gente precisa. A gente vai precisar manipular a forma e variáveis aqui, basicamente matemática, até que a gente encontre o valor também dependente de TH. Depois disso a gente joga tudo de novo naquela fórmula. A gente tem que 300 watts é a potência do motor, a energia elétrica que entra, 60% disso, 180, a energia mecânica que sai, e o resto a gente já encontrou em termos de TH. A gente resolve para o TH e encontra a temperatura do bloco do motor igual a 52,8 graus Celsius. Na número 2, é uma parede plana com temperatura superficial de 400 graus Celsius. A temperatura ambiente é igual a 20 graus. A gente sabe que tem aletas lá de condutividade 120 watts por metro quadrado Kelvin. A condutividade 250 watts por metro quadrado. E o coeficiente convectivo desse ambiente é 120 watts por metro quadrado Kelvin. A questão pede que a gente determine a eficiência e a taxa de transferência de calor e a efetividade de cada aleta, utilizando, na letra a tabela de eficiência para aletas em configuração comum. Bem, então aqui a gente tem configurações comuns, a gente pega lá a tabela, a gente sabe que a eficiência é dada por essa fórmula aqui, a gente já tem tudo, a gente joga nessa fórmula e encontra a primeira eficiência da aleta em configuração comum igual a 0,7927. Aqui, depois a gente encontra a transferência de calor, também conhecendo a eficiência fica tranquilo, a gente acha a área da aleta, a gente já tem a eficiência, as temperaturas, joga tudo na fórmula e encontra 540,03 watts. E a efetividade, que também é dada pela transferência de calor com aleta e sem aleta, da aleta e transferência sem aleta, a gente desenvolve a fórmula também muito fácil e encontra a efetividade 21,93. Na letra B, ele pede que a gente use o gráfico da eficiência para aletas retangulares, que está aqui no Senja, no caso aqui, e a gente sabe que a gente vai manipular a fórmula aqui do XI, encontrar, basicamente, considerando a mesma eficiência que a gente utilizou lá em cima, que a gente encontrou lá em cima. Depois a gente vem para a taxa de transferência de calor, que é dada por essa fórmula aqui, acha ela, e a efetividade, também sem segredo, da mesma fórmula lá de cima. Bem, na 3, a gente tem uma aleta circular de diâmetro igual a 1 mm, comprimento igual a 25,4 mm. Elas são feitas de cobre, ele deu a condutividade do cobre, são dados para intensificar a troca térmica de uma superfície que é mantida a 132 graus Celsius. A barra está acoplada a uma superfície, enquanto a outra ponta, que é x igual a L, está acoplada a outra superfície, a qual é mantida a 0 graus. O ar flui através da superfície da barra e também está a 0 graus Celsius. O coeficiente de convecção é 100, e ele pede na letra A que a gente expresse uma função θ de x igual a t de x menos t ambiente ao longo da aleta e calcule também a temperatura de x igual a L sobre 2. Então, basicamente, aqui a gente vai ter que usar a equação geral de transferência de calor, manipular ela para a situação que a gente se encontra, descartar os termos que a gente não vai precisar agora. E aí vai ser manipulação algébrica, a gente tem que encontrar algumas variáveis dependentes de θ, só que a gente vai encaixar, basicamente álgebra, encaixando uma equação na outra. Aqui a gente já tem um pré-molde dela, a gente vai continuar desenvolvendo isso. Aí com os valores que a gente encontra das constantes, fazendo os PVI
e as integrais, a gente traz aqui e encontra para L2, a gente vai encontrar a equação toda, encontrando as duas constantes, e substituir os valores para L sobre 2. Encontrar a temperatura igual a 61,013 graus Celsius. Na letra B, ele pede que a gente determine a taxa de calor transferido a partir da superfície quente através de cada aleta e a efetividade da aleta. E pede para a gente dizer se o uso da aleta é justificado. Bem, aqui a gente vai ter que encontrar a transferência de calor. Basicamente a gente tem tudo. A gente vai encontrar a efetividade e a gente tem a classificação que se a efetividade for maior do que 2, o uso da aleta é justificado. Nesse caso é bem maior do que 2, 189,97. Na letra C, qual é a taxa total de transferência de calor de uma seção de 10 por 10 de parede que tem 625 aletas? Basicamente a gente vai pegar também todos os dados que a gente tem, 625 aletas, transferência de calor e transferência de calor da base, jogar tudo na fórmula e encontra que a transferência de calor total é 1.356,46 watts. Na número 4 é um perfil de aleta retangular que é construída em duralumínio. Então a gente já tem o material, a espessura, a gente tem que a aleta tem 17 milímetros de comprimento e está sujeita ao coeficiente convectivo 75 watts por metro quadrado Kelvin. A gente tem tudo, basicamente. A gente pega essa fórmula aqui também que a gente conhece. A gente já tem efetividades, né, conhecendo o material. E aí a gente já pega o valor do LC, que a gente encontra aqui, coloca na fórmula aqui da transferência de calor e desenvolve a conta aqui da forma mais simples. Encontra a transferência de calor igual a 178,15 watts. Na 5, a gente tem uma aleta retangular, tem comprimento igual a 3,5 cm, espessura igual a 1,4 mm. A gente conhece a condutividade dela e sabe que a aleta está exposta a um coeficiente de convecção de 500 watts por metro quadrado Kelvin, a temperatura de 20 graus. Então ele pede que a gente calcule a máxima perda de calor, temperatura de base a 150 graus. Além disso, qual é a real perda de calor para a temperatura da base, de base? A gente tem bastante dados aqui, a gente vai precisar encontrar a transferência de calor máxima e a eficiência, basicamente, para encontrar o que é real, né? Transferência de calor real. Então a gente vem aqui e utiliza as fórmulas que a gente já conhece, transferência de calor máxima, depois joga na mesma fórmula lá da tangente hiperbólica de MLC para encontrar a eficiência. Encontra a eficiência da aleta, 24,3%, e depois joga na transferência de calor real e encontra o que a questão pede. Na número 6, a 6 e a 7 são questões um pouco mais teóricas. Ele pede para que a gente considere um sistema onde a água flui em tubos expostos ao ar atmosférico. Para o aumento da transferência de calor, as aletas devem ser empregadas dentro ou fora ou em ambos os lados do tubo. E por quê? Bem, então lendo basicamente o que eu escrevi aqui, como os coeficientes de transferência de calor do ar é menor que o da água, a parte de fora do tubo terá mais dificuldade para trocar calor. Logo, se a gente colocar aletas naquela região, a gente tem serão melhor empregadas. A gente sabe que o coeficiente de troca de calor do ar é menor do que o da água, então as aletas vão equalizar as situações ali dentro e fora do tubo, e do lado de fora elas serão melhor empregadas. Na 7, ele pede para que a gente considere duas superfícies com aletas que são idênticas, exceto que as aletas na primeira superfície são formadas por fundição e extrusão, enquanto na segunda superfície são fixadas por soldagem e encaixe apertado. Para qual caso, ele pede para que a gente analise que as aletas fornecerão maior aprimoramento na transferência de calor. Bem, a soldagem e o encaixe apertado, eles introduzem uma resistência de contato térmico na interface. Logo, as aletas formadas por extrusão e fundição, que obviamente extrusão e fundição já vão ser materiais formados ali junto com o tubo, né? A aleta vai fazer parte da carcaça, vai fazer parte do corpo, então vai ser uma transferência de calor perfeita. Ali elas vão trazer maior aprimoramento térmico do que a soldagem e o encaixe apertado, que não vai ser tão perfeito como o material já fabricado ali.